Opa, salve, salve a todos os internautas aqui conosco para iniciar mais um dia da nossa segunda jornada Dragão Branco. Aqui quem fala é o Vinícius Tanigawa, diretor administrativo da Dragão Branco e estudante de engenharia elétrica. Então, gostaria primeiro de dar uma boa noite, boa tarde a todos vocês aqui presentes, A gente pode, eu estou vendo aqui que a Engenharia Aeronáutica está nos acompanhando aqui, a equipe Araras também, Obrigado aí por todos vocês estarem aqui acompanhando nós, Meu relógio indica que só fala o horário e a temperatura, aqui está 23 graus Celsius, então vou falar aqui uns breves avisos, sobre, como usar um pouquinho, vocês podem ver que aqui no rodapé da tela está passando uma mensagem passando aqui a mensagem sobre a arrecadação da Santa Casa de São Carlos, Nós estamos arrecadando dinheiro para doar para a Santa Casa, que necessita, atualmente bastante, com o aumento dos preços dos analgésicos, a situação da pandemia dentro do Brasil, não só, mas principalmente São Carlos, Então, toda a arrecadação que for feita, ela será 100% destinada à Santa Casa. E, além disso, todo mundo que doar, ela estará concorrendo a um sorteio de um boné assinado pela Esquadrilha da Fumaça. Então, bora lá participar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as palestras de hoje. Então, hoje, agora, nós vamos ter a palestra com o Rodrigo Sorbilli, o grande Rodrigo Sorbilli, um deus reconhecido por todas as equipes de aerodesign, não só, mas também dentro da Embraer, pelo que eu escutei aí em alguns lugares dentro. E ele vai falar um pouquinho sobre a aplicação dos métodos aerodinâmicos experimentais e numéricos ao longo do projeto de aeronaves. E logo em seguida, lá para as 19h35, nós vamos ter uma palestra com o Murilo Galani, que vai falar um pouco sobre a eletrificação e demonstrador elétrico, grandes temas atuais e importantes, junto com a aeronáutica também. E então, agora é isso por aqui mesmo. Eu vou deixar então a palavra com os nossos mediadores, a Maria Verônica Bonfim e o Matheus Bonson. Bom, Vini, obrigado. Eu queria também agradecer a todos pela presença em mais uma jornada Dragão Branco, mais um dia da jornada. Meu nome é Matheus Bonson, como o Vini falou. Eu sou estudante de Engenharia Física da Universidade Federal de São Carlos. Eu participo da Dragão Branco desde 2020 e atualmente eu lidero a pasta de marketing da Dragão Branco. Hoje eu vou ser um dos mediadores junto com a Maria e antes da gente iniciar a palestra com o nosso palestrante, nosso convidado, eu queria dar alguns recados rápidos para um maior aproveitamento ao longo do evento de hoje. Bom, no link da descrição do vídeo, da live, a gente vai ter o Manual do Viajante, que é um documento que contém o cronograma da jornada, um breve resumo das palestras. Ele vai facilitar o conhecimento do que vai ter ao longo do percurso do evento. Nós, como o Vini falou, estamos arrecadando para a Santa Casa de São Carlos, então todo o valor arrecadado vai ser 100% destinado à Santa Casa, e qualquer valor é bem-vindo. Na descrição também, nós vamos ter um form de presença, que vai ter um form de presença por palestra, e esse form de presença é muito importante para contabilizar a presença final, e ele vai ser importante para participação no sorteio, que vai ter um sorteio que vai ser destinado a quem participar pelo menos 75% das palestras. Então, se você participar de 6 palestras ou mais, você pode participar do sorteio. E ele também é importante para a certificação que o evento está tendo, que é fornecido pela ProEx, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar. É um certificado oficial para contabilização de horas, então é necessário ter 75% de presença. Bom, no sorteio a gente vai ter, para quem participar de todas essas 6 palestras,
a gente vai ter prêmios da Esquadrilha da Fumaça sorteados. Para quem doar para Santa Casa, a gente vai estar sorteando também um boné da Esquadrilha da Fumaça. E também serão sorteados cupons iFood para quem participar, e serão cupons sorteados por dia. Então, no final, quem participar de cada dia vai ter chance também de ganhar um cupom do iFood. A palestra de hoje vai ter uma duração estimada de 1h30, com alguns minutos finais, 15 minutos aproximadamente, destinados a responder as perguntas e as dúvidas que surgirem ao longo do tema. E eu e a Maria vamos estar separando as perguntas para serem feitas no final da palestra. Eu acho que, no geral, é isso, e eu acho que eu já posso passar a palavra para a Maria. Oi, pessoal, boa noite. Para todos que me estão acompanhando, meu nome é Maria Verônica, faço bacharel em Física na UFSCar e sou membro da pasta de Aerodinâmica da Dragão Branco desde o ano passado. Para a primeira palestra da noite, como o Vini já falou, né, nós receberemos o engenheiro Rodrigo Sorbilli, que falará sobre a aplicação dos métodos aerodinâmicos experimentais e numéricos ao longo do projeto de aeronaves. Comentando um pouquinho, né, sobre a carreira do Sorbilli, ele fez engenharia aeronáutica na FMG e logo após a sua graduação ele entrou na Embraer, permanecendo lá por 12 anos como engenheiro de aerodinâmica aplicada. Fez mestrado no ITA e atualmente doutorado, e agora encontra-se também trabalhando na empresa de aviação Gideon, na Alemanha. Espero muito que todos possam aproveitar a palestra, e agora eu passo a palavra para o Sorbilli. Muito obrigada. Todos, obrigado pela apresentação aí, e também obrigado pelo convite de participar. É sempre um prazer estar podendo participar desse tipo de atividade aí, fico muito feliz pelo reconhecimento, né, e pelo convite, e é um prazer grande aqui estar podendo compartilhar o conhecimento, né, e espero que vocês gostem da palestra de hoje. Vou compartilhar a tela aqui, né? Tá ok. Esperar talvez o Vinícius aí, colocar a tela, e aí a gente vai iniciar. Bom, o tema de hoje, enquanto a tela está entrando aí, o tema de hoje a gente vai falar da aplicação de métodos aerodinâmicos nas fases de projeto. Então, esse é um tema muito importante, porque já faz muitos anos que eu sou juiz do aerodesign, corrijo os relatórios de aerodinâmica, e é um erro persistente, inclusive na maior parte das equipes, inclusive nas boas equipes também, não só naquelas equipes que estão começando, que tem uma certa dificuldade de identificar quando aplicar cada um dos métodos e quando que é a hora, por exemplo, de você rodar um CFD, quanto que aquilo vai agregar, né? Se você aplica o método de maneira errada, muitas vezes você tira conclusões erradas e acaba até perdendo ponto no relatório. Então, você acha que foi rodar um CFD vai ganhar ponto, muitas vezes isso não acontece. Uma segunda motivação que surgiu aqui para essa live aqui, para esse tema, né, quando eu fui convidado para a live, que eu pensei em abordar esse tema, e essa apresentação, eu fiz ela do zero, eu não tinha esse material pronto, né, é que eu estava trabalhando no segundo curso de aerodinâmica, que é um curso de aerodinâmica laterodirecional, e, na verdade, surgiu pela necessidade de desenvolver um modelo de mecânica de voo com 6 graus de liberdade, né. No primeiro curso de aerodinâmica tinha um modelo de mecânica de voo longitudinal, que foi desenvolvido, e agora já está para sair um curso de mecânica de voo com Javiel. A gente estava precisando de um modelo de 6 graus de liberdade para trabalhar no curso. E aí eu falei, então vou aproveitar que eu não abordei aerodinâmica laterodirecional, vou fazer um curso de aerodinâmica laterodirecional e desenvolver esse modelo. Então, já que ia fazer um modelo, eu falei, então vou fazer um negócio bem feito. E aí eu fiz o modelo utilizando metodologias semi-empíricas, né, da aeronave NASA CRM, e aí eu decidi comparar com metodologias numéricas, tanto com o XFLR5 quanto o OPVSP. E aí essa comparação deu um resultado tão interessante que originou até um artigo que vai ser publicado no ICAS, agora desse ano, né? E eu acho que ela traz, assim, foi para mim um exercício muito interessante. Eu nunca tinha feito essa comparação tão a fundo quanto eu fiz para o curso de aerodinâmica laterodirecional e ver aonde que dá para se chegar com cada uma das metodologias. Mais para frente, quando vier o curso de CFD, a gente provavelmente vai continuar fazendo um pouco mais de comparações,
dessas metodologias, né? Então, é um trabalho muito interessante, realmente, e é importante você ter essa noção. Então, eu já estava com isso na cabeça, porque eu passei muitos meses desenvolvendo esse trabalho, e eu acho que é algo que encaixa diretamente aí com o que o aerodesign precisa entender, que é quando aplicar cada uma das metodologias de maneira correta. Aqui, primeiramente, antes da gente começar, o portal de engenharia aeronáutica, ele vai fazer um sorteio, tá, de 10 conjuntos, tá, para 10 pessoas, de 6 certificados de curso gratuitos, tá? Então, para participar, você envia um e-mail com o assunto sorteio, para esse e-mail aí, contato@engenhariaaeronautica.com.br, durante a live, tá? E aí eles vão filtrar os e-mails que chegaram durante a live, depois eles vão fazer o sorteio e divulgar provavelmente no Instagram, tá? Então, esses são cursos que estão disponíveis no YouTube, qualquer um pode assistir, e o que está sendo oferecido aqui, cada conjunto desse aí tem um valor por volta de R$100, né? São certificados. Então, você assiste o curso, aí você comprova lá que você assistiu o curso, e aí, com isso, você também ganha o certificado destes cursos que estão disponíveis lá. Então, voltando aqui para a live, essa live a gente vai falar de duas coisas. A primeira é a parte técnica, né, desse assunto, da adequação da metodologia aerodinâmica, e numa segunda parte, né, a gente discutiu o que poderia ser interessante, vamos falar um pouco do mercado de trabalho e como que o mercado está mudando, né? E eu sou um exemplo disso. Eu estou trabalhando numa empresa que está projetando uma aeronave de decolagem vertical elétrica, né? Então já é algo diferente, né? Então vamos começar aqui com a parte 1, a parte da aplicação das metodologias aerodinâmicas. E nessa primeira parte, a gente vai passar para entender quais são as fases de projeto, quais são os objetivos de cada uma das fases de projeto. Então, muitas vezes, os engenheiros, né, ou então o pessoal de exatas, tem muita vontade de pegar e colocar a mão na massa e sair para o projeto. Mas é muito importante que você entenda e faça um planejamento de cada uma das fases de projeto, entenda qual que é o objetivo que você quer atingir em cada uma daquelas fases, tá? Isso é muito bem definido, tá, na literatura e é aplicado no mercado de trabalho, essa definição. Eu estou colocando aqui uma referência aqui do Torenbeek, tá, que é uma referência muito boa para esse assunto, e ele define bem a integração entre as diferentes fases do projeto aeronáutico. A gente poderia resumir isso como pesquisa de mercado, requisitos, fases de estudos conceituais, estudos preliminares, detalhamento, ensaios em voo, certificação, operação e novas versões, tá? Essa última fase aqui é muito importante. Por exemplo, o 737, que é uma aeronave que voou ali no final da década de 60, ele tem sido lançado novas versões até hoje, né? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. A própria Embraer lançou o 192, que é uma nova geração, então isso continua valendo, né? É bem relevante. Então, a gente vai passar aqui pelas fases de projeto e vamos entender o que você quer chegar em cada uma delas, né? A primeira fase de projeto é você identificar qual aeronave que você quer projetar e para que ela serve. Então, eu estou colocando aqui figuras sempre de quem que era, por exemplo, um líder de mercado, né? Por exemplo, um Cessna 152, ou poderia ser um Cessna 170, e uma aeronave Cirrus, que entrou no mercado depois. Ela identificou que existia um mercado para aquele avião e que, se ela lançasse um avião naquele mercado, ela conseguiria ter um retorno financeiro, efetuar vendas daquela aeronave, né? Aqui um Learjet, um Fino 300, que entrou bem depois, o 737 da Boeing, inclusive o primeiro 737, né, que até parece, a fuselagem é bem mais curta, né? E aí o A320 da Airbus, que entrou para concorrer com o 737. Aqui o turbohélice mais produzido que tem aí, o ATR-72, e, por exemplo, a Embraer tem cogitado entrar nesse mercado de turbohélice, né? Essa é uma imagem ilustrativa de um possível nova aeronave turbohélice da Embraer. Aqui mais um exemplo do C-130 e do KC-390, que entrou para pegar um pedaço do mercado do C-130, né? Então, essa pesquisa de mercado, você vai ter que identificar qual que é a utilidade do avião, quais são os concorrentes, né? Quais são os clientes, quem que vai comprar aquele avião, qual que é o custo do projeto, o custo da produção, porque, afinal de contas, você quer ter um retorno financeiro produzindo aquele avião, qual o percentual do mercado que você vai conseguir capturar e quantas aeronaves que esse percentual vai representar, né? Qual que é o tamanho do mercado? Um mercado de, não sei, 5 mil aeronaves, 3 mil aeronaves. Se você pegar 30%, você vai conseguir ter uma ideia de quantas aeronaves que você vai vender. E qual que vai ser a aceitação dessa aeronave no mercado. Muitas vezes, para aeronaves executivas, que muitas vezes são um bem de luxo de várias pessoas que são ricas, né? Por exemplo, se você lançar um carro que é igualzinho uma Ferrari, mas não é da marca Ferrari, provavelmente ele vai vender
muito menos que uma Ferrari. Então, por exemplo, a aceitação no mercado executivo ela pode ser mais lenta, né? E, por fim, você vai ter um plano de negócios, né? O business plan do avião, né? Então, feita a pesquisa de mercado, mais um ponto relevante, né? Muitas vezes você enxerga um mercado que não existia, né? Então, eu estou mostrando aqui algumas aeronaves de decolagem vertical elétrica para a mobilidade urbana, que é um mercado novo que está surgindo. Então, você também pode enxergar não só um mercado que já existe que você quer participar. Pode ser que você enxergue um novo mercado ali, de um novo campo, né? Como está surgindo agora e está com muita força das aeronaves elétricas para a mobilidade urbana. Feito isso, você já entendeu qual que é o tipo de aeronave que você quer projetar, você tem que definir os requisitos de projeto. Tá? Eu estou colocando aqui 3 tipos de aeronaves bem diferentes. Por exemplo, o Global Hawk, que é uma aeronave que consegue permanecer no ar aí por 24 horas, e isso explica o tamanho dessa asa aqui, praticamente uma asa de planador, né? E uma aeronave executiva supersônica, né, por exemplo, e o F-35 é uma aeronave de caça stealth, ou seja, não difícil de ser identificada pelos inimigos, né, e uma aeronave de combate também, e cada uma dessas aeronaves vão ter requisitos muito diferentes em termos de alcance, tempo de voo, de velocidade de cruzeiro, distância de pouso e decolagem, por exemplo, a distância de pouso e decolagem de uma aeronave supersônica com certeza será muito longa, mas você pode ter aeronaves que, como o F-35, tem versões dele que pousam e decolam na vertical, ou mesmo os que a gente já falou de mobilidade urbana, né? Número de passageiros, conforto de cabine, qual que é a carga, se for um cargueiro, qual que é a carga que ele vai levar, mesmo que não seja o cargueiro, qual que é a carga que ele consegue levar, o tipo de operação dessa aeronave, o número de pilotos, que acaba afetando o custo de operação da aeronave. Se você precisa ter uma aeronave que tem 2 pilotos, são 2 salários para pagar, né? Você consegue ter uma aeronave que é apenas um piloto, então a operação dessa aeronave ela fica mais barata. E, por fim, muito importante, qual que é o tipo de certificação. Então, os mais usuais é parte 23, parte 25. Aqui, quando a gente fala aqui do mercado de mobilidade urbana, a certificação ainda está sendo escrita para esse mercado, né? Então, EASA e FAA estão trabalhando nesse tipo de certificação e a certificação acaba afetando bastante o projeto, né? No caso do aerodesign, né, essa fase ela já está feita, né, e ela é feita pela competição. Então, as regras da competição nada mais são do que o resultado dessa, digamos, pesquisa de mercado que as pessoas fazem e colocam a proposta para vocês para desenvolverem a aeronave dentro dos requisitos que foram definidos, né? Seguindo isso, a gente vai ter a fase de estudos conceituais. Então, você já tem os requisitos, você já sabe qual mercado que você quer, e agora você precisa definir a configuração da aeronave. Então, tem uma figura aqui mostrando diversos tipos de configuração de aeronaves, né? Então, pode ser desde um blended unibody até uma aeronave turboprop asa alta. Qual que é o tipo de configuração de aeronave que vai atender aos requisitos que foram propostos? Então, nessa fase, você vai ter a fase de dimensionamento básico dessa aeronave, verificar que a aeronave ela é viável, tá? Vai ter uma realimentação do requisito de mercado. Muitas vezes você estuda a aeronave, você vê que, por exemplo, algum requisito não pode ser cumprido, e aí o requisito ele pode ser discutido. É uma fase que vai durar aí até 1 ano, e no final dessa fase você vai ter a 3 vistas da aeronave definida, né? Nessa fase de estudos conceituais, você quer garantir que você avalie muitas configurações. Então, você precisa de metodologias aerodinâmicas, e não só aerodinâmicas, de todas as tecnologias que estão envolvidas, que sejam rápidas, né? É uma fase em que a otimização multidisciplinar, que eu acredito que o Francisco mostrou 2 dias atrás aqui na jornada também, ela deve ser aplicada para que você obtenha o ótimo da aeronave, e não o ótimo de apenas uma disciplina, né? Qual que é o melhor para aquela aeronave? Qual a característica da aeronave como um todo que vai tornar ela mais atrativa para o mercado? E não simplesmente a melhor aerodinâmica, ou a melhor estrutura, ou o melhor sistema, ou o melhor motor. Então, você precisa chegar num consenso, porque os objetivos são conflitantes, né? Se você tem um motor mais potente, provavelmente ele vai ficar mais pesado, e isso vai afetar outras áreas. Então, os objetivos são conflitantes, você precisa entender qual que é o ótimo para a aeronave, né? Mesmo na fase de mercado, né, e isso aqui é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas estão deixando de aplicar, e deveriam aplicar. É muito importante você conhecer seus concorrentes, mas não somente na parte de mercado, mas para a parte técnica também. Então, estou mostrando aqui uma tabela comparativa, que é uma metodologia muito importante para você definir
qual que é o tipo de aeronave para você conhecer os seus concorrentes, porque essas aeronaves já existem. Então, elas, a princípio, estão funcionando, então você já vai ter uma ideia, se você mapear, por exemplo, as dimensões externas da aeronave, as características da aeronave, né? Características da empenagem, aqui você já vai tirar, por exemplo, coeficientes de volume de empenagem horizontal e vertical, você já vai ter uma base de dados para iniciar o seu projeto de uma maneira muito rápida, sem mesmo efetuar muitas contas, né? Você já vai ter uma noção qual que é o tipo de aeronave. Eu estou dando um exemplo aqui de um trabalho que eu fiz na faculdade, né? Essa tabela veio desse trabalho, que foi o projeto dessa aeronave, que a gente nomeou de Horizonte, e essa tabela comparativa é dessa aeronave. Então, esse estudo de tabela comparativa, ele agrega bastante. Então, para essa classe de aeronave que a gente estava projetando, uma aeronave treinadora de 2 postos da aviação geral, você vê aí, por exemplo, uma carga alar da asa, quanto de peso, o peso máximo do avião, né, dividido pela área da asa, né? Ela aí, você já tem uma ideia ali que vai ficar em torno ali de 40, talvez para algumas aeronaves chegue a 60, tem até algumas exceções aqui que chegam a mais de 100, né? Mas aí, com isso, você já tem uma ideia. Então, se você sabe o peso da sua aeronave, por exemplo, você já consegue, inclusive, estimar a área de asa. Se você conhecer essas aeronaves, você consegue saber mais ou menos qual que é a carga lá que você gostaria de ter. Tá? Então, envergadura e comprimento. E com isso também, com esses métodos de tabela comparativa, eles são utilizados para definição de métodos semi-empíricos. Então, muitas vezes a gente vê lá esse gráfico do Rosca, né, que muitas pessoas usam aí para o projeto de aeronave, e é uma referência excelente. E como que o Rosca traçou esse gráfico? Ele pegou esses dados, fez uma tabela comparativa de todas as aeronaves, e a partir daí ele fez um equacionamento que representa a correspondência entre algumas relações. No caso aqui, a relação entre peso vazio e peso máximo de decolagem. Para essa mesma pesquisa que a gente fez nesse projeto, a gente vê que existe uma correlação muito boa. Então, você sabendo o peso máximo de decolagem da sua aeronave, para uma fase de estudos conceituais, você já poderia ter, por exemplo, uma estimativa de peso vazio, né? Eu estou compartilhando com vocês, tá? Eu vou colocar o link aqui no Google Drive, alguns trabalhos para vocês darem uma olhada nesse tipo de metodologia e não esquecerem de aplicar esse tipo de metodologia, porque ela é muito importante, ela traz muita informação. O primeiro trabalho aqui é a tese de doutorado do professor da UFMG, que é o Cláudio Pinto de Barros, que foi quem fundou o curso de aeronáutica na UFMG, e ele fala exatamente sobre a metodologia de desenvolvimento de aeronaves leves subsônicas, tá? Nesse trabalho também ele fala exatamente do desenvolvimento da aeronave CD-10, que é o Triathlon, que é essa foto aqui, e tem bastante dado interessante ligados às fases de desenvolvimento. O segundo trabalho é o meu trabalho de graduação, tá? Que foi o desenvolvimento de uma aeronave UAV, que é esse cara aqui, também um trabalho bem extenso, com todas as contas, eu acho que é também uma boa referência. A aeronave Horizonte, que foi o trabalho de projeto que eu fiz, e também estou colocando lá, nesse endereço aqui do Google Drive, se o Vinícius puder compartilhar aí até no chat, para o pessoal baixar, diversos outros projetos dessa turma de 2005, tá? Depois, eu não sei, eu procurei o site do FMG, eu não achei os projetos mais recentes, talvez tenham se perdidos, mas esses projetos são exemplos aí de aeronaves agrícolas, e eu acho que é sempre bom você ter uma referência, né, do que os outros estão fazendo para você definir como melhor seguir. Na fase de estudos conceituais, há uma integração muito grande entre as disciplinas. Então, a gente vai ter um processo que vai tratar da definição dos componentes da aeronave, tá? Conforme a gente já disse, área de asa, tamanho de empenagem, etc. Com isso, você vai estimar o peso da aeronave, e tudo isso vai resultar numa missão de desempenho, tá? Você vai calcular a polar de arrasto dessa aeronave, que a gente vai tratar em mais detalhes à frente, você vai ter uma relação de arrasto e sustentação, e vai calcular a missão. E aí, uma vez que você calculou a missão, que é a missão de desempenho exatamente, você vê se a sua aeronave está cumprindo os requisitos, tá? Então, você calcula a missão, calcula pouso e decolagem, e vê se os requisitos são cumpridos. Se os requisitos não são cumpridos, você vai partir para uma nova iteração. Então, esse processo iterativo ele é muito rápido na fase de estudos conceituais, você precisa de ferramentas muito rápidas, tá? Esse processo ele vai se estender na fase de estudos preliminares, um pouco mais lento, mas ainda assim vão ocorrer iterações, e na fase de desenvolvimento você não deveria ter mais esse tipo de iteração, a aeronave já deveria estar definida, né? Aqui um pouco sobre os conflitos de projeto, né? Aqui uma aeronave que seria o sonho dos aerodinamicistas, né? Uma aeronave esbelta e toda aerodinâmica, e aqui um conflito de uma aeronave
pelo grupo de elétrica, né, cheia de sistemas elétricos, né. Então, obviamente, ela não pode ser nem essa aeronave aqui, e ela também não pode ser essa aeronave. Você tem que achar o ótimo da solução envolvendo todas as disciplinas, né. Falando agora de aerodinâmica, que é o assunto dessa live, eu estou querendo trazer aqui um background das fases de projeto, mas o assunto da live é aerodinâmica, né? Então, nos estudos conceituais, o que a gente vai ter de aerodinâmica vai ser basicamente polar de arrasto e série máxima, tá? Tanto de pouso quanto de decolagem. Para a área de mecânica de voo, usualmente, somente é utilizado o coeficiente de volume de cauda, definido exatamente a partir daquela tabela comparativa. Estou colocando uma figura aqui do Otto Lilienthal, que foi quem desenvolveu medições de perfis, e ele media forças de arrasto e tentação dos perfis de uma maneira polar. Então, esse é o gráfico aqui do Otto Lilienthal, e é por isso que a gente chama de polar de arrasto, tá? É um nome que veio histórico aí do Otto Lilienthal, que foi uma das primeiras pessoas a conseguir fazer voos planados de uma duração razoavelmente longa, né? Aqui um exemplo do série máximo, né, de uma curva série alfa, e a gente vai falar um pouco mais das condições da polar de arrasto, que considera uma aeronave equilibrada. A gente vai tratar desse assunto mais à frente. Ao final da fase de estudos conceituais, você tem que ter definido basicamente as 3 vistas da aeronave, tá? Eu tô passando aqui a visão muito mais aerodinâmica da fase de estudos conceituais, muitas outras coisas têm que ser definidas, como, por exemplo, propulsão, qual que é o tipo de sistema, qual que é o tipo de flap, e qual que é o sistema de antigelo, por exemplo, tá? Qual que é o tipo de trem de pouso, tudo isso tem que ser definido. Quando a gente pensa na parte de aeronáutica, aerodinâmica, mecânica de voo, desempenho e cargas também, né, a gente fica mais pensando que o mais importante é essa definição de 3 vistas. Tá? E nessas 3 vistas, por exemplo, a asa ela ainda não tem um perfil, tá? É simplesmente a gente definiu a forma em planta da asa e você vai conseguir uma aeronave que cumpra os requisitos e devido às incertezas, por estar utilizando metodologias de menor fidelidade, né, a gente viu aquele gráfico de peso vazio ali, tem uma incerteza associada àquele método, que é uma incerteza razoável. Você precisa adicionar margens. Então, você não vai falar no seu desempenho nominal, o desempenho daquele valor que saiu daquele gráfico lá do método semi-empírico lá do Roskin. Você vai ter que adicionar uma margem para que no futuro, à medida que o projeto for sendo refinado, você garanta que aquela aeronave realmente vai atingir aquele desempenho, tá? Então, sempre que a gente vai ter essa relação de, se você tem muita certeza, você precisa aumentar a margem. E aí o desempenho que você divulga, o desempenho que você oferece para o mercado, ele vai ser reduzido, porque você precisa de uma margem que você tem certeza. À medida que você vai reduzindo a incerteza, você pode reduzir essa margem. E a gente vai ver isso aqui ao longo das fases de projeto. Uma coisa muito relevante é que erros nessa fase de estudos conceituais trazem consequências muito grandes. Então, a fase de estudo conceitual e estudos preliminares também são fases que o custo da fase é muito baixo. Mas o custo, se houver um erro, por exemplo, se a aeronave deveria ser asa alta e ela saiu da fase de estudos preliminares como asa baixa, se houver esse tipo de erro, o impacto e o custo disso no desenvolvimento ele é muito grande. Então, fases de estudos preliminares, estudos conceituais, são fases que vale a pena investir bastante para você chegar na melhor configuração e acertar a configuração. Porque se você errar a configuração e o projeto passar e for para frente, só lá na frente for descoberto que existe um problema naquele projeto, o custo para o projeto, né, para a empresa, ele vai ser muito alto. Então, é muito importante que essas fases sejam muito bem executadas, né? Então, a aeronave, ela passou de estudos conceituais, você já tem a 3 vistas da aeronave, e agora vai para estudos preliminares. Então, nos estudos preliminares, você vai partir agora para uma definição de componente, tá? Então, vai ter muito trade-off de tipos de sistema, tá? Por exemplo, trem de pouso, sistemas de antigelo, sistemas de comando das asas. E na parte de aeronáutica, agora sim, aeronave, a gente vai ter o projeto da perfilagem das asas, tá? Também projeto dos flaps, tá? E talvez alguns pequenos ajustes na área de asa. Vai ser uma fase aí que vai durar aí por volta de 1 ano a 1 ano e meio. E nessa fase, como eu disse, ainda vão ocorrer iterações. Então, os métodos ainda têm que ser rápidos. Porém, vai ser um método mais detalhado do que na fase de estudo conceitual, tá? O projeto da asa, ele também vai envolver otimização. E para essa otimização, você também vai utilizar métodos rápidos para fazer a otimização da perfilagem da asa e vai acabar confirmando que esse projeto que foi projetado com um método de menor fidelidade, ele é adequado utilizando métodos de alta fidelidade para confirmar o projeto ou até mesmo ensaios em túnel de vento.
Nessa fase, a gente vai ter muitos trade-offs, tá? Entre áreas, tá? Vão ocorrer. Ainda ocorre, os maiores trade-offs são feitos no estudo conceitual, mas nessa fase ainda vai haver trade-offs, por exemplo, do sistema de gelo, sistema elétrico, ou um sistema de aquecimento. Vai ser uma aeronave que vai ter um inlet, não vai ter um inlet. E esse tipo de trade-off ele pode acontecer na fase de estudos preliminares, tá? Então, a gente vai ter utilização de métodos aerodinâmicos mais detalhados nessa fase, tá? Você está querendo realmente estreitar, reduzir a sua incerteza, tá? E para a parte de mecânica de voo, já começa a utilização de um modelo de simulação. Tá? Então, a gente falou ali no estudo conceitual, usualmente, apenas o uso do coeficiente volume de cauda, mas na parte de mecânica de voo, nos estudos preliminares, você já vai ter um modelo de simulação, normalmente utilizando um banco de dados aerodinâmicos, que precisa ser gerado rápido. Então, como você precisa gerar esse banco de dados aerodinâmico rápido, ainda é comum que se utilize metodologias semi-empíricas, né? Outras metodologias vão estar sendo utilizadas também e podem ser, inclusive, utilizadas para alimentar o banco de dados, mas ainda vão ocorrer interações. Então, você também vai precisar de um processo que seja razoavelmente rápido nessa fase, tá? No final dos estudos preliminares, você vai ter a forma externa da aeronave definida, ou seja, além da forma em planta, você definiu também a parte das seções, tanto superfície quanto detalhadamente a forma da fuselagem, formas de carenagens, tudo isso vai ter que estar definido, né? E a partir daí você vai ter essa casca externa da aeronave, que a gente chama de loft, e essa casca externa, dentro dela, muitas coisas não estarão definidas. A estrutura deveria estar conceitualmente definida, mas não calculada. E a partir daí, a gente vai partir para a fase de detalhamento. Então, na fase de detalhamento, você já tem uma ideia global, né? Já tem tudo isso definido, e vai partir para o cálculo de componentes e subcomponentes. Realmente é chegar no nível de desenho que vão ser liberados para a fabricação da aeronave. Vai ocorrer a preparação para a campanha de ensaio em voo, vai ser uma fase que vai durar aí de 2 a 3 anos, tá, de duração, e vão ser utilizados métodos de maior fidelidade acessíveis, tá? Então, é uma fase realmente para você reduzir ao máximo a incerteza do projeto, e nessa fase, se você reduzir a incerteza, você vai poder ter também um desempenho de venda da aeronave maior, né? Quanto maior a sua incerteza, maior a margem. Se você reduz a incerteza, você vai poder utilizar margens menores, porque você tem maior confiança no projeto, né? Então, essa integração entre as áreas, ela continua, mas é num nível menor, né? E todo o tempo que é gasto nessa fase de detalhamento, ele pode ser, usualmente, economizado na fase de ensaios em voo, que é uma fase muito cara, tá? Então, algumas já metodologias aerodinâmicas aí utilizadas na fase de detalhamento, como, por exemplo, ensaios em túnel de vento. Então, a gente já falou ali que até mesmo na fase de estudos preliminares poderiam ser utilizados, mas na fase de detalhamento com certeza, já é uma fase para o uso de estudos de túnel de vento. O loft ele não é alterado, mas pequenas alterações da aeronave são esperadas, né? Nada que vá alterar essa foto que a gente está vendo aqui. Mas talvez pequenos detalhes aqui, uma carenagemzinha que muda aqui, uma entrada de ar, pequenas coisas que fazem parte da fase de detalhamento. Na fase de ensaios em voo, é a fase de confirmação do projeto, então onde você vai ver realmente qual que é o desempenho da sua aeronave, né? E é uma fase em que vai ocorrer a certificação da aeronave. Então, um pedaço dessa fase usualmente vai ser dedicado à parte de desenvolvimento, essa parte realmente de confirmação da aeronave, e a outra parte vai ser dedicada à fase de certificação, né? Então, a gente já vê aqui essa aeronave, por exemplo, o G700, com uma instrumentação aqui dedicada para ensaios em voo, como, por exemplo, fazer a calibração do sistema anemométrico da aeronave, que são as probes que estão aqui próximo do nariz, né? Então, é uma fase que tem um custo muito alto, está associado ao voo e operação da aeronave, então ela tem um custo alto, e os dados reais da aeronave são obtidos. Então, toda vez que você consegue economizar, reduzir a campanha de ensaio em voo, tendo, por exemplo, um modelo de simulação muito fiel da aeronave, e quando você voa, a aeronave é praticamente igual ao modelo, você consegue economizar muito voo e não ter que fazer muitos ajustes do projeto ao longo de voo, né? Nessa fase, pensando aqui para o lado da aerodinâmica, vai haver a comparação do dado que estão disponíveis, né, os dados do modelo com os dados do voo, e aí com isso você vai fazer o que a gente chama de matching, que é fazer o seu modelo, o seu banco de dados aerodinâmicos, né, e o modelo de simulação
representar exatamente o voo da aeronave. Tá? Então, são esperadas que as diferenças sejam pequenas no envelope normal, talvez em extremos de envelope possam ocorrer maiores diferenças, mas após isso, você vai ter um modelo de simulação que vai estar validado por voo, por esse processo que a gente chamou de matching, tá? E esse modelo ele pode ser utilizado para, por exemplo, um simulador de treinamento de piloto, que é muito importante, e nesse tipo de simulador que a gente está mostrando aqui, que é um simulador um full flight simulator, né? O piloto ele pode, inclusive, tirar a carteira da aeronave sem nunca ter entrado na aeronave, né? Devido ao nível de fidelidade que esse simulador tem. Né? Para quem se interessar mais pelo assunto, tem um artigo lá na página da Engenharia Aeronáutica que discute quanto tempo que leva para projetar um avião. Então, a gente já vê aqui uma média aí, né, para entrada de serviço aí chega por volta de 9 anos, né? E aqui tem vários tempos, né? Por exemplo, o A380 que levou aí 16 anos para ser projetado, né? Na verdade, aqui o dado final aqui do anúncio ao serviço, 18 anos, e o Embraer 170, que realmente é o recordista, que levou praticamente 6 anos. Então, quem tiver mais curiosidade para ver quanto tempo leva e também sobre as fases de projeto, já tem esse artigo lá no blog. Agora a gente vai passar aqui para a fase vamos falar de polar de arrasto. Então, o que é polar de arrasto, né? O polar de arrasto é o dado que vai ser utilizado para o cálculo do desempenho de cruzeiro da aeronave, tá? Nesse cálculo, a aeronave ela vai ser considerada que ela está em equilíbrio, ou seja, o peso vai ser igual à sustentação e a tração vai ser igual ao arrasto. Então, uma vez que a equipe de aerodinâmica determinou e fez esse equilíbrio da aeronave, né, o pessoal de desempenho vai utilizar modelos mais simplificados, já considerando que a aeronave está equilibrada, né, que a gente chama de trimada, né, que nada mais é do que equilibrada, para realmente efetuar o cálculo de desempenho. Além disso, outros dados como CL máximo, L sobre D e fronteira de Buffett. Tá? Então, o CL máximo é a sustentação máxima que a aeronave pode ter durante o pouso e decolagem. O L sobre D é a sustentação, é a razão entre sustentação e arrasto. Tá? Então, isso que a gente chama de L sobre D, que está relacionado à eficiência da aeronave. Então, L sobre D mais alto, uma aeronave mais eficiente. Né? Esse L sobre D que a gente está falando aqui embaixo, ele é o L sobre D de decolagem, que assume que houve falha de motor na decolagem. Tá? O Buffett nada mais é do que o CL máximo transônico. Tá? E ele pode limitar aeronaves, e algumas aeronaves são, inclusive, dimensionadas por Buffett. Então, aeronaves que voam muito alto, como aeronaves executivas, elas podem ser dimensionadas por Buffett. Mas mesmo aeronaves comerciais podem ter limitação operacional de Buffett. Então, é importante a gente distinguir o que é a polar do perfil, o que é a polar da asa e o que é a polar da aeronave. Tá? Então, primeiro, a polar do perfil ela não possui arrasto induzido, tá? Que está ligado diretamente a esses vórtices aqui que são formados na ponta da asa na ponta de asa, né? Eles ficam mais claros na ponta de asa, né? Eles são formados ali ao longo de toda a envergadura devido à distribuição de sustentação e devido à asa ser uma asa finita. Então, o perfil ele não tem esse efeito de arrasto induzido, tá? Essa polar que aparece aqui do perfil, em que o arrasto aumenta quando você aumenta a sustentação, tá? Então, aqui seria um gráfico de CL, CD, tá? Coeficiente de sustentação por coeficiente de arrasto, né? Esse arrasto que está aumentando aqui é somente arrasto viscoso, não é arrasto induzido. Ainda assim, a gente chama isso aqui de polar de arrasto, bem como seria uma polar de uma asa, tá? Eu estou dando um exemplo aqui da teoria mais importante da aerodinâmica, que é a teoria da linha sustentadora de Prandtl, tá? E ela é a teoria que representa aí, com um grau de fidelidade bem razoável, o arrasto induzido da asa, e esse efeito não existe. Então, polar de perfil não tem arrasto induzido, polar de asa tem arrasto induzido, e polar de aeronave, vamos considerar aeronave trimada, ou seja, a gente vai ter um momento aqui na asa, né? Está sendo representado aqui, ele vai ter o sentido contrário, tá? Esse aqui está representando simplesmente porque esse é o momento com sinal positivo, tá? Mas na prática o momento vai ter um sinal negativo e você vai ser necessário equilibrar com uma força na empenagem. Então, obviamente, isso vai te causar uma perda de sustentação total da aeronave, porque você agora tem uma força para baixo, né? E aí você vai obter a sua polar equilibrada. Para quem fez o primeiro curso de aerodinâmica, né, a gente fez um exercício interessante de comparar a polar de voo com a polar semi-empírica, utilizando algumas metodologias do P-51, né, uma aeronave da Segunda Guerra Mundial.
Então, a gente vê aqui uma concordância bem razoável de resultados para essa polar trimada aí do P51 e a polar de voo, medida em voo do P51. Inclusive, o jeito que eles mediram em voo essa polar é bem interessante. Eles rebocaram o P51 e mediram o P51 como um planador para eliminar efeitos da hélice, porque eles queriam realmente comparar com o túnel de vento. Bom, agora que a gente entendeu um pouco aí da polar de arrasto, né, e nessa palestra a gente realmente não vai entrar a fundo, tá? Tem um artigo da polar de arrasto, esqueci de mencionar aqui, que eu trato lá no site da Engenharia Aeronáutica, em mais detalhes, o que é a polar de arrasto e para que ela serve exatamente, né? E então a gente vai falar do modelo de simulação, que é uma segunda parte aí da aerodinâmica, que vai fazer parte já nos estudos preliminares. Então, a polar de arrasto ela vai estar presente aí desde o estudo conceitual, mas já nos preliminares a gente vai ter um modelo de simulação. Então, o modelo de simulação ele simula o voo da aeronave. Então, como que se simula o voo da aeronave de maneira adequada? E um modelo de simulação bem feito, com os dados aerodinâmicos adequados, ele vai ter uma representatividade muito grande do voo, tá? Então, são esperadas pequenas diferenças, né? Então, você precisa simular, basicamente, todos os componentes da aeronave, né? O trem de pouso, a aerodinâmica, né? As propriedades de massa, né? Peso, o centro de gravidade e a inércia da aeronave, os controles da aeronave, o motor da aeronave e também a atmosfera, que é o meio que a aeronave vai estar voando. Tudo isso vão gerar, no final, né, vão gerar as forças que vão ser integradas pelas equações de movimento. E a partir das equações de movimento, você obtém os estados da aeronave. Qual que é a aceleração, qual que é a velocidade, e você faz a integral disso ao longo do tempo, simulando o voo da aeronave. Então, esse é um modelo de simulação, realmente é um campo muito interessante e muito importante para o desenvolvimento da aeronave. O modelo de simulação bem feito, ele realmente vai representar de maneira adequada o voo e vai economizar, assim, muitas horas de voo e garantir também um projeto, por exemplo, se for uma aeronave malha fechada, você tem que garantir que o projeto daquela lei de controle vai ser adequado. Para você ter um projeto de lei de controle adequado, você precisa ter um bom modelo, porque a outra opção seria ajustar a lei de controle em voo, e isso vai ser muito custoso, né? No banco de dados, usualmente é utilizada a metodologia de build-up. E o que é isso? A aeronave ela é separada em componentes, tá? Asa, fuselagem, pilone, nacelle. Pilone é a estrutura que segura o motor, nacelle é a nacelle do motor, empenagem vertical, empenagem horizontal. E aí, esses componentes com essa nomenclatura aqui, você usualmente vai quebrar eles para ter todo o entendimento físico que você precisa do modelo aerodinâmico. Então, por exemplo, o efeito da asa na empenagem horizontal, ele está representado aqui pelo downwash, que é a mudança de ângulo na empenagem horizontal devido à deflexão do ar que a asa faz no escoamento, e também devido à pressão dinâmica, que pode ser alterada na empenagem horizontal, porque o ar, depois de passar na asa, ele perde velocidade. Então, quando ele chegar, dependendo de se essa esteira ela afeta a empenagem horizontal, você vai ter menos velocidade de ar na empenagem horizontal e, com isso, menos força. Como a empenagem horizontal é estabilizante, você tem menos força na empenagem horizontal, você vai ter perda de estabilidade associado a isso. Então, todos os efeitos vão estar representados nesse build-up do modelo aerodinâmico, né? Efeito de profundor, efeito de Mach, efeito de flap, efeito da empenagem vertical, leme, aileron, spoiler, trem de pouso, né? E até mesmo efeito solo, que, por exemplo, é muito relevante para o cálculo de desempenho de pouso e decolagem, né? Principalmente para a decolagem, e também para o cálculo de leis de controle no solo, devido às mudanças de estabilidade devido ao efeito solo. No final, a gente vai ter um build-up, que é esse que a gente monta, quando você monta a aeronave, a gente chama do build-up da aeronave com todos os coeficientes, né? Então, essa aqui seria uma estrutura básica de um banco de dados, né? E esse modelo de simulação, né, desenvolvido aí, o banco de dados é um dos componentes do modelo de simulação, conforme a gente já viu, tem diversos outros blocos a serem desenvolvidos, digamos, motor, trem de pouso, equações de movimento e controles. Ele vai ser utilizado tanto para verificação de requisitos de certificação, já na fase de estudos preliminares, né, e ao longo de toda a fase de desenvolvimento, né, para análise de qualidade de voo, análise de falhas, muitas análises de falha, então, muitas falhas, as falhas mais críticas, elas não vão ser nem voadas, você vai simplesmente simular elas no modelo de simulação. Projeto de lei de controle, que requer realmente um outro nível de fidelidade de um modelo de simulação. Se você tem uma lei de controle, você realmente precisa de um bom modelo de simulação. Simulador de engenharia, né, para fazer toda a análise da aeronave, também para fazer
os pilotos se ambientarem com aquele tipo de aeronave e manobras de determinação de carga. Então, uma vez você tem um modelo de simulação, você consegue efetuar tudo isso, né? E conforme a gente já mencionou, depois que você tem a aeronave voando, que no caso é um A350, né? Você vai poder fazer a comparação dela com o seu banco de dados anterior. Numa fase de detalhamento já seria esperado a utilização de túnel de vento, vai fazer os ajustes necessários e com isso você vai ter um modelo validado, né? Então agora vamos passar aqui, a gente já deu uma olhada nas fases de projeto, entendemos um pouquinho o que é a polar de arrasto. Quem tiver mais interesse, tem também, esqueci de mencionar lá, tem também um artigo lá no site do portal sobre o modelo de simulação, tá? Também é tratado lá esse assunto. Então, quem quiser ver mais a fundo, entra lá no site, na parte de blog, isso vai estar lá. A gente vai falar das metodologias, né? Então, primeiro, o que é uma metodologia semi-empírico, né? Então, o empírico, ele é algo que é baseado em experiência anterior. E o semi-empírico, do jeito que a gente adota essa nomenclatura aqui, tá? E eu vou falar assim, talvez a palavra não seja a mais adequada, mas é assim que a gente chama, né? A gente considera que é a experiência anterior mais correlação de efeitos físicos. Algumas vezes a gente utiliza a mesma terminologia para metodologias que são totalmente empíricas ou metodologias que são totalmente baseadas em efeito físico, né? Então, estou dando um exemplo aqui, aquele que eu já dei para você estimar o peso vazio da sua aeronave, você pode fazer uma correlação com o peso máximo de decolagem. Então, isso aqui é baseado na experiência anterior. A gente mapeou todas as aeronaves anteriores e estamos estimando que a nossa aeronave vai seguir essa tendência, né? Se você julgar que não, você pode, por exemplo, jogar um fator em cima disso aí, né? Já poderia estar modificando e criando seu próprio modelo semi-empírico. Aqui um outro modelo semi-empírico, inclusive vem da minha tese de mestrado, que era sobre buffeting offset, que é o stall transfônico. O buffeting, eu dei até uma live sobre buffeting, que está lá no portal, se alguém tiver interesse sobre buffeting, mas o buffeting, ele é uma vibração, uma resposta estrutural da aeronave, é a aeronave vibrando. E aqui eu estou mostrando um gráfico, que eu estou mostrando coeficientes aerodinâmicos. Isso aqui não é a vibração da aeronave, isso aqui são coeficientes aerodinâmicos e a hora que ocorre algum efeito nesse coeficiente aerodinâmico. Tá? Por exemplo, aqui, quando eu chamo aqui de CMCL, é a hora que há uma mudança de derivada na curva do momento, né, picador, em função do coeficiente de sustentação. E aqui eu estou fazendo uma correlação desse resultado aerodinâmico com o resultado de voo. E a gente vê que existe uma correlação. Então, isso aqui também é algo parecido, né? Ou é, efetivamente, né, um modelo semi-empírico. Eu estou correlacionando um efeito que não é diretamente aquele que eu estou medindo, e com isso eu consigo obter bons resultados, né? Aqui um exemplo de um modelo semi-empírico clássico, né? Até um spoiler aí do curso de aerodinâmica lateral-direcional, né? Da parte do cálculo semi-empírico do NASA CRM. A gente gerou uma aeronave só para esse curso, que é o NASA CRM do portal. Basicamente, a gente adicionou a empenagem vertical e criou uma superfície de controle, né? Que não são definidas no NASA CRM original. E, normalmente, o que você vai ter? Você vai precisar de diversas medidas, diversos tipos de configuração. Por exemplo, se é asa baixa, é asa alta. Isso vai mudar esse parâmetro ZW aqui. Tá? E esse parâmetro ZW vai ser utilizado ao longo das contas para determinar os parâmetros do método semi-empírico. E isso aqui foi gerado com base em diversos resultados de túnel de vento. Então, tem muito conhecimento que foi aplicado aqui. E quando você gera um método semi-empírico, você tem que entender exatamente o que está acontecendo. Mas como ele é baseado em resultados anteriores, a chance de você errar, ou de você ter um erro muito grande, ela é muito baixa. Porque se você trabalhar dentro do envelope do método semi-empírico, aquilo ali já foi testado em túnel de vento. E na prática você está utilizando correlações físicas, né? Ou ainda utilizando não só correlações físicas, mas também ajustes, conforme a gente viu que você pode ajustar uma reta aqui, e aqui a gente vê alguns parâmetros de ajuste de método semi-empírico, como, por exemplo, esse tipo de relação geométrica da aeronave, né, que vão gerar esses parâmetros que, no final, vão ser utilizados ali para o cálculo da derivada de estabilidade na aeronave, que, no caso, é a derivada de força lateral da fuselagem com a derrapagem, né. Então, esse tipo de metodologia, ela é muito poderosa e ela traz para ela, né, um número de resultados experimentais muito grande. Então, a chance dela funcionar realmente é muito alta.
Só que, a partir do momento que a sua aeronave tem particularidades, que ela não se encaixa mais no contexto dos resultados que alimentaram essa metodologia semi-empírica, aí a metodologia semi-empírica poderia deixar de funcionar, né? No caso aqui do CRM, né, que é a aeronave que está sendo calculada aqui, é uma aeronave que está totalmente dentro do envelope da metodologia semi-empírica do Rosca, que foi utilizado para a determinação das derivadas de estabilidade laterodirecionais, né? Então, algumas vantagens do semi-empírico. Uma vez que você tem isso aqui programado, você pode programar e você encontra algumas programações já em Fortran ou Python ou qualquer outro código, você consegue automatizar todas as tomadas de geometria, né? Todas as medidas de geometria automáticas, você vai conseguir ter um método que é muito rápido, provavelmente que vai rodar em alguns segundos, tá? Para calcular todas as estabilidades de derivada, todas as estabilidades aerodinâmicas da aeronave, né? Então, ele tem uma tendência de física correta, uma incerteza aí da ordem de 5 a 10%, 10% a 20%, se for utilizado dentro do envelope de validade. Qual que é o problema? Se você tem uma aeronave que é uma configuração muito diferente daquela aeronave que gerou aquela metodologia semi-empírica, aquele método, ele não vai ser aplicável para a sua aeronave, tá? Então, ainda assim, para a fase de detalhamento, 10 a 20% de incerteza é uma incerteza muito alta. Então, ele não é adequado para uma fase de detalhamento. Seria adequado aí até a fase, provavelmente metade aí da fase de estudos preliminares, e mesmo no final da fase de estudos preliminares, você vai precisar de uma confirmação maior da metodologia. Agora vamos falar aqui dos métodos numéricos, né? Então, eu já falei aqui o Prandtl, né, que gerou a teoria da linha sustentadora, que é a teoria, como eu disse, a mais relevante da aerodinâmica, né, mais importante de todas, né? Ele gerou esse método, que é a linha sustentadora, que você representa a aerodinâmica da asa a partir de vórtices, que são artifícios basicamente matemáticos e que podem ser somados, e esse fato de esses elementos potenciais, como vórtices, fontes, sumidouros, poderem ser somados, por isso que a metodologia é chamada de potencial, tá? Porque ela faz uso desses, na verdade, que veio até do eletromagnetismo, tá? Esse tipo de equacionamento, esse tipo de modelo, tá? E a partir da utilização de vórtices, tá? Você consegue representar a aerodinâmica. Então, é simplesmente um artifício matemático, tá? Mas que tem uma correlação com a física. E essa correlação com a física, né, com a maneira com que a aeronave deflete o ar e a maneira com que ela faz o ar realmente circular, e é por isso que o vórtice representa isso. Se alguém tiver interesse, tem um artigo lá no portal também que é Por que o avião voa? E lá eu trato um pouco disso em mais detalhe, né? Mas nessa metodologia a gente não vai ter aquilo que a gente chama de viscosidade, tá? Que está presente no fluido, está presente no ar. E a viscosidade, ela é muito importante também para a aerodinâmica. Então, essas metodologias, elas vão conseguir representar, mas elas vão ter suas limitações. Então, a linha sustentadora é a mais simples de toda. Existe um método melhor e tá aí mais completo, que vai ser o Vortex Lattice, que ao invés de ser só uma linha, né, a linha sustentadora realmente ela é somente uma linha, você passa a ter painéis. Então, você passa a ter uma malha de vórtices, né? E aqui um exemplo do modelo que a gente desenvolveu lá para o CRM, utilizando o XFLR5, né? E rodando aqui, no caso, o método dos painéis. Então, dá para ver, por exemplo, uma malha aqui razoavelmente bem refinada, né, para a asa. E a gente vai ter, esse aqui é o Vortex Lattice, e a gente vai ter também o método dos painéis. Então, o método dos painéis, ele pode ser aplicado, por exemplo, para perfis. Então, quem conhece o X-Foil é baseado no método dos painéis, e também pode ser aplicado para qualquer outra geometria. Então, aqui, mais uma vez, o modelo do CRM utilizando métodos painéis. Esse caso foi feito aqui com OpenVSP, tá? E aqui alguns resultados, né, das simulações com OpenVSP, né? Esses são os métodos clássicos, e classicamente, linha sustentadora, Vortex Lattice e painéis são métodos potenciais, ou seja, não tem camada limite, não tem arrasto de fricção. Eles representam legal o arrasto induzido, tá? Mas não vai ter o arrasto de fricção e nem arrasto de pressão. Então, isso não é presente neles. Porém, você pode adicionar a esses métodos esse tipo de arrasto. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, como, por exemplo, fez o X-Foil, né? Então, no X-Foil você tem arrasto de fricção e você também tem arrasto de pressão no X-Foil a partir de um modelo de camada limite que é associado ao método dos painéis, tá? Esses métodos, eles estão resolvendo o escoamento aqui na superfície, tá?
E aí a gente passa para um método de CFD-Hans, que Hans vem de uma média do tempo que ele faz para resolver. E esse cara, ele vai, na verdade, resolver as equações de Navier-Stokes, que resolvem as equações do escoamento como um todo, tá? Nesse caso, você vai precisar de uma malha volumétrica. Você vai realmente resolver o escoamento no volume, tá? E, obviamente, a fidelidade desse método, né, é muito mais alta, né? Como eu disse, o Hans, ele é uma média no tempo. E quando você tem escoamentos que não são constantes ao longo do tempo, como, por exemplo, a gente está vendo aqui nesse voo do helicóptero, escoamentos que ficam oscilando, associados a regiões que estão descoladas, tá? Um método não estacionário é mais adequado. E é claro que o custo computacional vai aumentando com cada um desses métodos, né? E cada um deles vai demorar mais tempo para rodar. E é claro que esse aqui, o não estacionário, hoje ele já consegue ser utilizado na indústria, mas a utilização ela ainda é um pouco restrita de tão pesado que ele é para rodar. Então, o custo computacional é bem alto. Se a gente der uma geral aqui nos métodos, e já pensando aqui na aplicação, a linha sustentadora, ela vai ter uma boa representação do arrasto induzido, uma boa representação ali da sua curva de CL alfa, tá? É adequado para isso, porém ela tem uma limitação. Ela só pode ser utilizada para asas de autoalongamento, tá? Então, o que seria autoalongamento? Aí, algo aí da ordem de maior do que 5, o alongamento, tá? 5, 6 já seria melhor e não pode ter enflechamento na asa. Obviamente, você não vai conseguir incluir efeito da fuselagem nessa metodologia, porém, ela é muito fácil de programar, é muito rápido, tá? A linha sustentadora, inclusive, é um ótimo exercício programar a linha sustentadora. Quem fez o primeiro curso de aerodinâmica, a gente passa em bastante detalhe a linha sustentadora, porque o entendimento da linha sustentadora te traz o entendimento físico, realmente, da aerodinâmica, que você acaba levando para todos os outros ali. Então, ela é adequada para estudos iniciais, né? Então, por exemplo, uma fase de estudos conceituais poderia utilizar uma linha sustentadora e daria para expandir esse método. Você poderia passar a utilizar dados de perfis bidimensionais, poderia utilizar método não linear, tá? Inclusive identificar o stall da asa, tá? E vai ter uma fidelidade razoável aí para CL/CD. O Vortex Lattice, como ele já passa a ter painéis ao longo da corda, ele já vai ser aplicável para baixo alongamento e para asas enflechadas. Então, hoje em dia, o que todo mundo tem rodado muito mais nesse tipo de simulação é o Vortex Lattice, né? Também é fácil de ser programado e também é rápido, né? Não tão rápido quanto a linha sustentadora, mas é rápido. E você também pode fazer o uso de dados de perfis bidimensionais. O que eu estou falando aqui? Você calcula a asa e na asa você vai ter um ângulo local ao longo da envergadura. Lá, quando você for colocar o dado daquela seção que tem um determinado ângulo local, você poderia colocar, inclusive, dado experimental de túnel de vento. E isso vai aumentar bastante a sua fidelidade. No caso do XFLR5, ele coloca o dado do X-Foil, né? E você poderia colocar também dado de CFD, de alta fidelidade para o perfil. Então, com isso, você consegue ter um resultado muito mais fiel da realidade, né? Ele também pode ser não linear, né? Vai ter uma boa representatividade aí dos 3 coeficientes longitudinais. Eu só estou falando dos longitudinais aqui também, mas, obviamente, os laterodirecionais também é adequado, né? Esse é o estudo que a gente fez aí no curso de aerodinâmica laterodirecional. É adequado para a maior parte deles, tá? O método painéis é aplicável para qualquer geometria, né? Você consegue simular qualquer geometria e com isso você pode incluir a fuselagem. Então, a grande diferença desse cara aqui, no método painéis, para o VLM, é que aqui você tem fuselagem. Ali a fuselagem você pode representar no VLM, mas a representação dela é bem discutível. Ela não vai representar o efeito de maneira adequada. Então, para você realmente conseguir representar o efeito de mudança de sustentação ali na asa devido à fuselagem, você vai precisar do método painéis, tá? Ele também vai ser uma malha superficial, é mais difícil de ser programado, tá? E também é mais demorado, tá? Você também consegue incluir camada limite no método painéis, né? Então, existem métodos painéis com camada limite que vão dar resultados bem interessantes, tá? Vai capturar o efeito da fuselagem. Tem que tomar um cuidado, isso aqui é muito importante. O método painéis, mais do que o Vortex Lattice e a linha sustentadora, ele é sujeito a problemas numéricos, tá? Então, quando a gente falou da aerodinâmica potencial, a gente vai ter vórtices, sumidouros e elementos ali que eles têm descontinuidades. E se a malha ela fica refinada demais, você pode começar a ter problema. Então, já é um método que tem que prestar bastante atenção, tá? Se utilizar de maneira correta, é um método que vai dar uma fidelidade bem razoável. E aqui a gente chega no CFD
Hans, né? O CFD que vai resolver Navier-Stokes, que é aplicável, obviamente, a qualquer geometria, está considerando todos os efeitos, ele está resolvendo realmente o escoamento dentro da camada limite, né? A camada limite é aquela parte que o escoamento, em contato com o corpo, ele está parado. E aí ele vai acelerando até que chega uma hora que ele já está próximo ali do escoamento não perturbado, né? E aí, para você representar isso, você precisa ter uma malha muito refinada para pegar esse gradiente de velocidade. A camada limite, normalmente, ela, no final do perfil, ela é em torno aí de 1% da corda do perfil. Então, um perfil de 1 metro de uma camada limite em torno de 1 centímetro. Então, você já consegue imaginar que para você conseguir representar isso, vai precisar de uma malha volumétrica bem representativa. Então, é um método mais demorado, comparado com os demais, né? Vai calcular a camada limite e você vai precisar de uma malha volumétrica. Então, não só a malha superficial, conforme nos outros métodos, tá? Tem uma limitação relevante aqui. Hoje, o CFD Hans, tá, que é a metodologia mais aplicada, CFD hoje, industrialmente, e também vocês conseguem baixar em softwares e rodar o Hans, né? Ele ainda não tem um modelo tão bom de camada limite laminar. Então, usualmente, as simulações são feitas considerando a camada limite turbulenta. Então, isso é uma limitação razoável, tá? E, além disso, ele faz a utilização de modelos de turbulência, tá? Que estão associados ao tipo de camada limite. Esse modelo de turbulência também afeta os resultados. Então, tanto a malha tem que ser bem feita, quanto o modelo de turbulência tem que ser adequado para aquilo que você está utilizando, tá? Além disso, esse método ele representa uma média no tempo, tá? Então, esse A aqui do Hans, que é o Reynolds Average, tá? Ele está associado a uma média no tempo. E essa média no tempo quer dizer que o escoamento que tem oscilações, como o escoamento descolado, ele vai ser mais difícil de ser representado. Então, usualmente, utilize o Hans para escoamento que não está descolado. Se você passa a ter descolamento, pode utilizar com bastante cuidado. Se o descolamento é muito severo, aí você passa por uma outra metodologia mais refinada, que vai ser o CFD não estacionário. E aí, esse cara aqui, ele vai realmente simular a aerodinâmica ao longo do tempo, e vai resolver ao longo do tempo, realmente ocorrendo as oscilações, conforme a gente viu aqui na figura dessa simulação aqui de CFD não estacionário. Tem diversas metodologias, né, Latz-Boltzmann e outras metodologias mais usuais até, inclusive em softwares abertos, tá? E você também pode resolver o Hans não estacionário, tá? Também é importante falar, isso aqui também pode ser aplicado não estacionário, existe essa metodologia também. Obviamente, esse método é muito demorado, muito difícil de ser programado, porém, você vai ter uma alta fidelidade nos seus resultados, tá? Então, aqui, para ressaltar a diferença, né? A gente falou ali do método dos painéis, que seria esse cara aqui, tá? Que é uma malha superficial, né? Você vai representar a malha na superfície da aeronave, você resolve o escoamento apenas na superfície da aeronave, e com isso você consegue as forças da aeronave. Se você vai para um CFD, você vai ter uma malha volumétrica, tá? É difícil encontrar até imagens disso, porque é difícil de enxergar, realmente é totalmente tridimensional. E essa malha, ela vai ter que representar aqui os efeitos de camada limite na superfície, né? O pessoal chama camada de prisma ali, de maneira adequada. Se você não representar a camada limite de maneira adequada, o seu resultado ele pode estar todo comprometido no CFD, tá? Aqui alguns exemplos de softwares mais utilizados aí, né? Pelos estudantes e também pela indústria. Então, conhecido aí XFLR5, que eu particularmente gosto muito, porque ele tem esse acoplamento do X-Foil com o Vortex Lat, são resultados bem razoáveis e bem rápidos. O OpenVSP, que é fantástico, é facílimo de utilizar, e você consegue desenhar uma aeronave no OpenVSP em 5 minutos e já fazer uma simulação aerodinâmica dela. A grande pergunta, né, será que a simulação aerodinâmica está correta? E é essa pergunta que vocês têm que responder e têm que entender. Quando que a simulação vai estar correta, quando que ela não vai estar. Então, o X-Foil, que é o método dos painéis, com simulação, considerando também a camada limite, né, que tem um modelo de camada limite. Panair, que é um método de painéis da NASA, aberto. VS Aero, esse é um programa pago. Esses dois caras aqui são métodos painéis abertos também, tá? Eu, particularmente, eu estou apostando mais aqui no OpenVSP, pelo simples fato que ele tem muita coisa integrada, ele é um open source e as pessoas estão desenvolvendo bastante. Esses dois eu não conheço profundamente para falar, que também são abertos, tá?
O Panera é um método clássico, mas a interface com ele é bem difícil. Tá? E aqui o CFD, os métodos utilizados na indústria, CFD++, ANSYS, OpenFOAM e SU2, são softwares abertos, também softwares muito bons, tá? Que podem ser utilizados para CFD. Eles não vão ter, provavelmente, toda a interface gráfica e facilidade de utilizar que o CFD. Pessoal, eu acho que a gente teve um problema com a internet do Rodrigo. Vamos ver se ele volta em alguns minutos. Nesse período é importante lembrar de vocês preencherem um formulário. Não esqueçam para concorrer aos prêmios e ganhar o certificado. Acho que eu estou de volta aí, né? Percebi aqui que estava falando sozinho. Tá ok. Bom, vou voltar. Vocês pegaram aqui essa parte do CFD do OpenFOAM? Sim. Sim, tá ok. Aqui são simplesmente softwares. Se for utilizar método CFD open source, OpenFOAM SU2, o PowerFlow, ele é um método estacionário que tem ficado muito conhecido, tá? O PowerFlow, ele resolve um método que chama Lattice-Boltzmann, que é bem diferente e tem dado resultados muito bons para escoamento descolado, tá? E também o StarCCM, que seria um outro software. Estou colocando aqui uma figura. A gente até fez uma live sobre esse planador, que é o Nixus, que é um planador que o Scode projetou, o primeiro planador fly-by-wire do mundo. E um detalhe, o projeto do perfil desse planador foi feito com Xfoil, tá? Então você vai perguntar, por que ele não usou um CFD de alta resolução para isso? Exatamente porque é o projeto de uma aeronave com o perfil com escoamento laminar. E o CFD, ele tem dificuldades com escoamento laminar. Então, foi utilizado Xfoil. Então, esse é um exemplo de quando utilizar a ferramenta correta para o projeto correto, né? Bom, vamos falar agora de metodologias experimentais. Então, túneis de vento, né? Eu estou colocando aqui diversas figuras, né? Pode ser utilizado para diversos fins, né? A gente vê aqui um F-18 escala 1:1, né? Real, num túnel NASA-Ames, lá na NASA, nos Estados Unidos, né? Aqui o modelo do F-18, isso que a gente vê no modelo aqui são tomadas de pressão, tá? O modelo meia maquete, um túnel criogênico, que é um túnel que roda aí a temperaturas em torno de menos 60, menos 70, menos 160, menos 170 graus. Para simular o número de Reynolds de voo, a gente vai ter dois parâmetros importantes no túnel. É o número de Mach e o número de Reynolds, tá? E aí, esse é um túnel aqui, por exemplo, que você consegue representar a condição de voo tanto em termos de número de Reynolds quanto em termos de número de Mach, tá? Esse cara aqui provavelmente também vai conseguir o número de Reynolds adequado, não foi aumentando a densidade do ar, como foi feito ali no túnel criogênico da NASA, foi realmente utilizando um modelo gigantesco, né? São as opções. Então, você pode utilizar o túnel de vento para medir força, né? Em momentos, e com isso, com essa força em momentos, são os resultados coeficientes aerodinâmicos utilizados para a montagem do banco de dados, né? Você pode medir distribuição de pressão e utilizar esses resultados para validação do CFD, visualização do escoamento, né? Medir ruído causado pelo avião, cargas em componentes, né? Você pode colocar balanças aqui, né? Medir vibração, né? Medir forças em componentes, medir o efeito solo do avião e medir a tração de motores e hélice, né? Então, a gente está mostrando aqui túneis de vento industriais, né? E aqui uma visualização com óleo, né? Bem interessante. Se eu não me engano, é um ensaio da JAXA com um CRM High Lift preliminar, que é um pouco diferente da NASA. E pensando aqui em termos de acadêmicos, eu esperaria, assim, seria possível que as universidades tivessem pelo menos esse tipo de túnel de vento disponível, né? E esse tipo de túnel de vento já vai te possibilitar ensaiar perfis, né? A gente vê aqui até um ensaio no pequeno automóvel. É claro que com um número de Reynolds muito baixo, mas mesmo esse tipo de túnel de vento simples, ele pode agregar bastante e ser utilizado para pesquisa, tá? Adequação da metodologia de acordo com a fase. Então, finalmente, o tema final, agora que vocês já estão preparados, vocês já viram as metodologias, primeiro é importante entender o que você quer fazer, se é uma análise comparativa ou uma análise de valores absolutos. Se você está definindo a configuração da sua aeronave, talvez o valor absoluto não seja o mais relevante naquele momento, você simplesmente quer escolher a melhor. Se você quer simplesmente escolher a melhor,
Uma metodologia, usualmente, de menor fidelidade, ela vai conseguir representar diferenças de maneira adequada. Ela talvez não acerte o valor absoluto, mas se ela representar a diferença de maneira adequada, ela vai ser suficiente para você encontrar a melhor forma. E aí, mais para frente, quando chegar a hora, que é a hora que você vai querer valores absolutos corretos, você vai ter que aumentar a fidelidade da metodologia. Então, isso aqui é muito importante, entender que em análises comparativas, no geral, metodologias de menor fidelidade podem ser utilizadas. Então, sempre com isso, aquilo que a gente já falou, de incertezas e margens de desenvolvimento, maior incerteza, maior margem, né? E a partir, na fase de estudos conceituais, é uma fase que você vai aceitar maior incerteza, vai ter maior margem, consequentemente, e o método empírico vai ser um método usualmente mais adequado, né? Aqui eu mostrando uma otimização, né, multidisciplinar aí, em que está sendo minimizado o peso e o consumo de combustível, e a gente vai ter a fronteira de Pareto, que, se eu não me engano, o Francisco falou aqui 2 dias atrás sobre otimização para vocês, né? Nos estudos preliminares, a gente vai ter o projeto da perfilagem. Normalmente, o projeto da perfilagem não vai ser feito com CFD-RANS, vão ser utilizadas outras metodologias mais rápidas, tá? E ele é verificado com o CFD-RANS, tá? Esse seria o processo tradicional. O projeto da perfilagem ele é feito unicamente com o perfil, já é feito considerando toda a asa, mas ainda assim você vai precisar de uma metodologia um pouco mais rápida. Hipersustentadores são bem complexos, você pode utilizar uma metodologia quase 3D, que é muito similar ao que o XFLR5 faz, então esse nome é difícil de falar, hein? Mas vai ter que ter a verificação também com o CFD de alta fidelidade, tá? Performance mecânica de voo, usualmente métodos semi-empíricos, tá? E métodos aerodinâmicos de baixa fidelidade na fase de estudos preliminares. Então, linha sustentadora, vortex lattes, métodos painéis. Ao final de uma fase de estudos preliminares, um ensaio em turno de vento para confirmação do projeto e para que você possa reduzir as margens associadas ao projeto e, obviamente, já assinar contratos de vendas com um desempenho garantido melhor, né? Detalhamento, o túnel de vento vai ser realmente a principal fonte de dados. CFD vai ser utilizado para o projeto detalhado da aeronave, tá? E também para o entendimento de efeitos. Então, muitas vezes, alguns resultados, mesmo de túnel de vento, são difíceis de ser compreendidos, e o CFD, ele te possibilita enxergar o que está acontecendo. Por mais que eles não sejam perfeito aquilo ali do túnel de vento, você consegue ter um entendimento muito melhor. Então, para entendimento de escoamento, realmente o CFD é uma ferramenta fantástica, né? E na fase de ensaios em voo, já é a fase que vai ser realmente utilizado dados de voo, e isso vai ser realimentado tanto para a polar de arrasto de desempenho, quanto para o banco de dados de simulação. E aqui eu coloquei a pergunta, né? Qual que é o método numérico adequado mais simples que pode ser utilizado? Então, para uma asa isolada, linha sustentadora e vortex lattes usualmente são suficientes, tá? Vão representar de maneira adequada. Então, você não precisa rodar um CFD-RANS para conseguir um arrasto induzido de uma asa ou uma curva CL-alfa, tá? Uma curva de arrasto. Vortex lattes e linha sustentadora vão te dar uma fidelidade bem razoável. Se o projeto de asa é transônico, obviamente, esses métodos não vão ser adequados, você vai ter que partir para um método de maior fidelidade, tá? Se você precisa de fuselagem, aí você vai ter que partir para um método de painéis. Conforme a gente já disse, linha sustentadora e vortex lattes fuselagem não é adequada, mas você poderia, sim, calcular a asa e colocar, por exemplo, a fuselagem utilizando um método semi-empírico, tá? Da OSH, daria para utilizar linha sustentadora e vortex lattes, são métodos adequados para isso. Você não vai capturar a perda de pressão dinâmica, que é um outro efeito que pode ocorrer na empenagem, mas o ângulo na empenagem, eles vão ser métodos adequados, sim. Para fuselagem, conforme a gente falou, você tem que ir no mínimo até um método painéis, né? E é claro que eu estou falando método mínimo. Se você falar assim, mas não dá para usar CFD-RANS, dá para todos, né? Eu estou falando assim, qual que é o mínimo método que seria adequado para resolver cada uma dessas soluções. Então, as empenagens, basicamente, superfície de controle, mesma coisa da asa, né? O VLM já seria suficiente, né? E aqui a gente vê um caso, né? O trem de pouso. O trem de pouso, usualmente, ele está associado ao escoamento descolado. Escoamento está descolado, no caso, o CFD-RANS vai conseguir, mas já é o caso que a incerteza dele vai diminuir. Então, se você vai fazer uma simulação de CFD-RANS, tira partes da aeronave que estarão descoladas. Então, não tem por que simular a aeronave inteira, incluindo o trem de pouso. Então, é muito usual fazer simulações da aeronave. Eu acho que eu até mostrei algumas figuras ali para trás, né?
Você faz a simulação da aeronave, mas tira o trem de pouso. Por quê? Porque ele vai perturbar o seu resultado. Porque ele é um escoamento descolado, né? Excrescências, por exemplo, gaps, steps, buracos, stais, também são difíceis. Você vai precisar de um CFD Hans ou um CFD não estacionário, né? Série máximo da asa, método da seção crítica, já vai ser adequado. Essa figura que eu estou mostrando aqui é o método da seção crítica, né? Basicamente, você considera o stall da asa quando a primeira seção atinge o série máximo daquela seção, tá? Como regra geral, né, se houver descolamento, o CFD Hans, ele vai perder representatividade, tá? Então, presta muita atenção ao resultado absoluto. É muito comum nos relatórios de aerodesign a gente ver valores que não faz o menor sentido. E aí, você roda o CFD, sai aquele resultado, coloca aquele valor lá. Compara os valores. Conforme eu já disse, o semi-empírico você não vai ter valores absurdos, a não ser que você esteja operando fora do envelope dele, né? No CFD pode acontecer, então tem que prestar atenção. O CFD, ele é uma ferramenta fantástica, deve ser utilizada, tá? Incentivo que utilizem, mas tem que ser utilizada da maneira correta e com os cuidados corretos, tá? Então, para utilizar da maneira correta, né, é importante fazer a validação, tá? Então, validação talvez seja um termo muito forte, mas aplicar ele de maneira correta e comparar com resultados que você espera. Então, antes de ver o resultado lá do CFD, já imagina qual que é o resultado que você está esperando, tá? Fazer convergência de malha, tá? Eu vou dar um exemplo de convergência de malha. A malha é muito importante, tá? Se você vai rodar CFD, o modelo de turbulência também é muito relevante. Então, procura saber qual que é o modelo de turbulência, tá? Se você quer fazer uma simulação de série máxima com descolamento, pode ser feita. Existem modelos que são mais adequados para isso. Então, entenda os métodos e as suas limitações. Eu estou falando aqui de CFD, mas isso tudo vale para o Vortex Lattice também. Também não vai achar que o Vortex Lattice ou a linha sustentadora vão te dar resultados que eles não são capazes de te dar, né? A gente já tratou aqui de algumas limitações. Por exemplo, vai rodar uma asa enflechada com a linha sustentadora. Não vai conseguir capturar os efeitos de maneira adequada. A gente falou bastante do tempo de projeto, né? Então, considere também o custo do método a ser utilizado em termos de tempo. Idealmente, você deveria utilizar o método mais rápido, que é representativo daquele fenômeno. Então, não tem por que partir para um método de alta fidelidade se ele não é adequado para a fase. Então, um exemplo bem extremo, né? Utilizar CFD numa fase de tudo conceitual para fazer otimização. Você pode utilizar para fazer algumas verificações, mas não para fazer a otimização, né? Então, no geral, tudo aquilo que eu já falei sobre o semi-empírico, né? E o numérico mal executado pode gerar resultados absurdos. Porém, quando bem executado, pode gerar resultados excelentes. Então, tem que saber como executar. É uma ciência à parte, rodar o CFD, não é abrir o software e dar play. Você tem que entender o que está acontecendo ali, seja lá o XFLR5 ou o PVSP, ou seja, os métodos, o ANSYS, né? CFD Hans, entenda o que você está fazendo. Aqui um exemplo de uma malha, né, na camada limite, o nível de malha, e aqui algumas metodologias de CFD, e como que a dispersão, aqui é um escoamento descolado, tá, uma curva de sustentação por ângulo de ataque, como que a dispersão entre metodologias começa a ficar maior, né? Ou seja, quando você tem escoamento descolado, tem que prestar mais atenção. Nessa região colada aqui, usualmente a dispersão é pequena entre diversos métodos, tá? Estou dando um exemplo aqui de uma convergência de malha, que eu fiz aqui, se eu não me engano, foi com pelo XFLR5, eu fiz uma convergência de malha, isso aqui é a convergência, aumentando a fidelidade da malha, você consegue ver o número de painéis que eu estava utilizando aqui em cada componente da aeronave, né? E vendo como é que o resultado varia. Você vê que à medida que eu fui refinando a malha, o resultado ele foi convergindo para um valor, né? Talvez se eu colocasse mais um ponto aqui, convergisse mais um pouquinho, né? Então é importante não só olhar a convergência do coeficiente, como também o resíduo das simulações de CFD, tá? Aqui uma comparação, né, que eu falei entre métodos semi-empíricos e métodos numéricos, tá? Então, aqui eu estou mostrando diretamente resultados do XFLR5 do OpenVSP para diversos coeficientes, que eu não estou detalhando aqui. Então, você vê que tem campos que é muito ruim, tanto para o XFLR5 quanto para o OpenVSP, tá? No geral. Tem campos que eles mandam bem. Então, é importante você entender essa limitação e entender quanto que aquele resultado você pode confiar nele e quanto que você não pode confiar. Então, muitos resultados são bons, tá? Mas tem algumas áreas, por exemplo, nessa faixa aqui, que você não pode utilizar esses métodos, tá?
configurações usuais e não usuais. Então, eu já dei um spoiler aqui que você não vai conseguir utilizar o método semi-empírico se ele está fora do envelope de validade. Então, se você tem uma configuração não usual que não se enquadra, você vai ter que partir para métodos de maior fidelidade, sejam métodos numéricos, ensaio em túnel de vento, ou mesmo ensaio em voo de subescala. Então, por exemplo, essa aeronave aqui do Drella, né, que inclusive é quem fez diversos estudos aí de perfis utilizados pelo Aerodesign, né, que é uma aeronave que tem ingestão de camada limite aqui, o motor aqui atrás. Por exemplo, está numa fase de estudo conceitual e ela já está fazendo ensaio em túnel de vento. Um outro exemplo, o Blended Wing Body da NASA e da Boeing, né, eles também fizeram ensaio em voo com uma aeronave subescala, basicamente com um aeromodelo grande, né, e a utilização de aeronaves subescalas tem crescido bastante dentro da indústria aeronáutica. Aqui um outro tipo de ensaio para uma aeronave de distribuição elétrica distribuída da NASA, né? É uma ideia aqui do que pode ser feito, né? E, obviamente, eles estão medindo as forças aqui numa balança, né? Então, quando você tem esse tipo de dúvida, mesmo na fase de estudo conceitual, por exemplo, qual que é o efeito da asa na hélice e assim por diante, né? Você pode chegar até o nível de utilizar ensaios em túnel de vento numa fase de estudos conceituais, tá? Com isso, a gente termina aqui a parte 1, e agora a gente vai falar da parte 2, tá? Então, eu vou falar primeiramente aqui, brevemente, né, a minha visão, né, da faculdade ao mercado de trabalho e um pouco do mercado de trabalho, como que será hoje, como que é hoje, como que será amanhã. Então, eu estou contando a minha história aqui. Eu sou um cara apaixonado pela aeronáutica desde criança, né? Inclusive, esse aqui sou eu voando aeromodelos ali, lá em Belo Horizonte, no Retiro das Pedras. Então, desde essa época, eu já brincava de projetar aviões. Essa é a minha história particular. Eu acho que a história de cada um, e para quem quer entrar no mercado de aeronáutica, não precisa necessariamente ser apaixonado desde criança. A gente vê muitas histórias de pessoas que se apaixonam pela aeronáutica, porque eu realmente acho que é apaixonante, né? Mas o importante é que você goste do que está fazendo, e aí você vai fazer bem feito, né? Então, depois dessa minha experiência ali, foi a época que eu decidi que eu queria fazer engenharia aeronáutica, também me tornei piloto de planador, né? Me tornei piloto de avião, e agora eu estou tendo as experiências aqui. Essa é uma foto de um voo que eu fiz algumas semanas atrás, de voar de planador aqui nos Alpes, que também tem sido uma experiência bem interessante. Então, eu sou uma pessoa que vivo realmente a aeronáutica desde criança, né? Mas eu acho que é um mercado apaixonante, né? Então, eu vou contar a minha história aqui, mas essa não é a história certa, não é a história que ninguém tem que seguir, é simplesmente a minha história. E eu vejo e conheço várias pessoas de muito e muito sucesso na aeronáutica que não precisam ter esse background de ser apaixonado pela aeronáutica desde criança. Então, mas eu acho que é um mercado apaixonante e as pessoas acabam gostando de trabalhar no mercado de aeronáutica mais tarde, né? Então, eu participei de 5 competições do Aerodesign, né? Então, a dica que eu poderia dar para vocês, né, imaginando que o público do pessoal de universidade, é que participem, sim, dos projetos nas universidades. Então, o Aerodesign é fantástico, e foi a partir do Aerodesign que eu realmente consegui entrar na Embraer. Foi ele que abriu as portas para eu conseguir sair direto, praticamente direto da faculdade para a Embraer, né? E aqui um exemplo do outro projeto, que foi aquele trabalho de graduação que eu compartilhei o relatório aí com vocês, que é uma aeronave UAV, e sempre pense em projetos que são úteis aos mercados. Então, essa aeronave UAV que eu projetei, que foi o meu trabalho de graduação, ela acabou sendo uma aeronave operada pelo Exército Brasileiro, né? Então, uma outra empresa, né, adotou o projeto que eu tinha feito lá no FMG, e ele foi vendido para o Exército Brasileiro, foi operado lá em Taubaté, né? Então, pensa sempre em fazer coisas úteis, né? Hoje eu estou falando aqui das Acafligs, até porque o hangar que fica do lado do Clube de Planador é da Acaflig de Munique. A Acaflig, elas são instituições que foram fundadas, aí você vê aqui, 1924. E essas instituições, elas eram ligadas às universidades e elas faziam um projeto de aeronaves, tá? E eu vejo que essa filosofia, né, e conversando também com os professores, ela foi copiada lá no FMG. Então, eu tenho aqui uma foto do CEA, do hangar do FMG, que basicamente ele copiou a filosofia das Acafligs. E uma coisa que eu gostaria de ver no Brasil, né, que o Skold fez
muito bem lá no FMG, e eu tive a sorte de viver essa época com o Scold aqui, com o Merrari aqui, né, sendo construído. Essa asa aqui de um Pitts, que inclusive eu trabalhei fazendo a modificação do aileron desse Pitts, é essa integração de trabalhos práticos. Então, quando você faz um trabalho prático, o aerodesign é excelente, mas eu gostaria de ver mais ainda como foi feito no FMG. Seria muito bacana se outros professores e outras universidades também começassem a ter esse tipo de trabalho, né? Então, algumas aeronaves que foram projetadas, eu acho que esse tipo de experiência, né, que é uma cópia das Acafligs, lá desde a época do Cláudio Barros, que fundou o curso, eu acho que ela é muito rica, e ela proporciona experiências muito, muito enriquecedoras e que vão gerar profissionais melhores, né? Então, fica aqui minha dica para vocês que participem dos projetos, né? Com certeza, conseguir fazer algo como as Acafligs fazem, como a FMG vem fazendo, é muito difícil, depende muito das pessoas, da universidade, dos professores, mas realmente algo que eu acho que agrega muito, é muito forte, eu vejo aqui na Alemanha, e aumenta muito a formação, você ter contato com a vida real, né? Não ficar ali somente nas disciplinas, né? Eu acho que o aerodesign é excelente, mas existem outras possibilidades, além do aerodesign, que podem ser muito boas também, tá? Como dica final, né? E isso para levar para o resto da vida, né? Nunca seja um usuário de software, tá? Entenda a fundo. E é isso que vai te diferenciar como profissional. Tá? Se você virar uma pessoa que simplesmente abre ali o programa e roda, e não entende o que você está fazendo, você vai ser simplesmente mais um, né? E para se destacar, né, e para ser uma pessoa diferente, você precisa entender tudo aquilo que está fazendo. Então, entenda que a matemática, ela é uma ferramenta de trabalho e ela é importante. Então, o ciclo básico da engenharia, ele realmente é desmotivante para muitas pessoas, mas é muito importante aquilo ali. Mas nós somos, no geral, né, a maior parte aí que quer trabalhar com engenharia, a gente gosta de aplicar aquilo ali para construir, projetar alguma coisa nova, né? Então, a matemática ela é muito importante, mas ela é uma ferramenta, ela não é o fim, né? O fim são os projetos, né? Entenda a multidisciplinaridade, né? Então, a gente falou aqui de integração, e isso é muito importante, também é um diferencial entre as pessoas, né? Você entender, realmente olhar para a aeronave, entender quais são as diferenças, como que uma área afeta a outra, é muito relevante. Conheça o mercado, né? Então, por exemplo, você olhar para essa aeronave aqui, para quem quer trabalhar com aeronáutica, né? Essa aqui já tem um spoiler aqui, que é o 737 MAX, né? Você vê qual que é o tipo de aeronave. Então, quando você olha para essa aeronave, você presta o detalhe, por exemplo, que a empenagem horizontal dessa aeronave ela é fixa, o motor está preso aqui na fuselagem, né? Então, conheça as configurações, conheça os tipos de aeronave, e isso é muito relevante. Hoje, o maior mercado de aeronáutica que a gente tem para quem quer trabalhar com aeronáutica, no Brasil, ele é a Embraer, né? É muito forte, é uma empresa fantástica de se trabalhar, mas existem outros mercados, né? E aí a gente vai falar um pouco de mercado agora, né? Primeiro eu comecei aqui com essa foto do Tesla, para mencionar como que os mercados eles podem mudar, né? Então, a Tesla é uma empresa ali, algo por volta de 2003, e ela hoje, ela é mais valiosa que a GM, que é uma empresa centenária, né? Então, o mercado ele pode mudar e o jogo ele pode virar. Então, é importante a gente ficar atento, porque novos mercados podem surgir, e aqui eu já estou linkando aqui com o nosso mercado de aeronáutica aqui, um novo mercado que está surgindo da mobilidade urbana, e que é algo que, dada a tecnologia das baterias, dada a tecnologia dos motores, e dada a possibilidade de propulsão distribuída, surgiu a possibilidade de projetar um tipo de aeronave que não podia ser projetado antes, porque esse tipo de aeronave, realmente, para ter a propulsão distribuída, é muito difícil de fazer com outros tipos de propulsão, e a propulsão elétrica, ela provê isso. Então, novos mercados podem surgir, e estão surgindo. E eu acredito que esse mercado já tem empregado bastante, tem crescido, realmente, ele está expandindo o mercado aeronáutico de uma maneira que o mercado tradicional não é que ele deixa de existir, ele continua existindo. E está surgindo um novo mercado, tá? Que não vai eliminar o mercado tradicional. Esse aqui é um exemplo de uma aeronave elétrica, tá? Então, é um mercado tradicional, mas agora com a propulsão elétrica, mas é uma aeronave da Suécia. Então, existem novos entrantes, e o mercado ele tem crescido, né?
E falando aqui em termos de revolução, né, eu coloquei algumas fotos do aerodesign aqui, porque o aerodesign também tem participado disso, né? Então, na época que eu participei, os motores eram sempre a combustão. Hoje a gente já vê motores elétricos sendo empregados e eu acredito que, inclusive, vai chegar ao ponto que serão somente motores elétricos, né? Então, a transição, ela já chegou em vocês e vocês já estão vendo ela acontecendo, inclusive, para a propulsão elétrica, né? Aqui essa foto do 195E2, que é uma aeronave realmente fantástica, né? Para ilustrar que esse mercado ele não vai acabar. Então, o mercado, não estou falando que esse mercado novo que está surgindo vai acabar com aquele. Não, o que está surgindo é um novo mercado e o mercado tradicional ele vai continuar existindo. Então, eu acho que as possibilidades no campo da aeronáutica, elas estão expandindo. Né? Não é que tem um mercado substituindo o outro. O mercado ele está expandindo, a utilização da aeronáutica ela está crescendo cada vez mais. Né? Então, se a gente vê alguns dados aí, pensando na situação do Brasil, a gente tem um país com dimensões continentais, onde a infraestrutura de estradas e de trem, muito menos, né, ela é precária. Então, se a gente sai aqui do miolo aqui do Sudeste, ou então do Sul, ou até então a região do Nordeste, mas vai para essa região aqui, o meio de transporte para você andar no país, ele tem que ser o avião. E eles usam o avião, né? Os fazendeiros, quem realmente precisa se locomover aí de maneira eficiente, precisa do avião. Então, mesmo se você precisa cruzar de Manaus para Rio de Janeiro, você vai ter que fazer isso de avião, né? O de carro vai ser praticamente inviável. Então, num país continental, a aviação ela só tem um caminho, ela tem que crescer. A aviação no Brasil ela já é muito grande, mas eu acredito fortemente que é um mercado que vai expandir cada vez mais, tá? Porque o país ele necessita disso. É claro que depende da economia, depende de vários outros fatores. Mas por ser um país continental, várias outras fábricas de aviões menores deveriam surgir também. E existem outras que não são somente a Embraer, que estão fazendo novos aviões aí. Então, é um mercado que já emprega bastante, que tem crescido, e a expectativa seria crescer mais. Um ponto aqui para pensar no futuro é que você precisa direcionar a sua carreira. Então, tem muitas dessas notícias, né? Eu só copiei uma aqui, né? 47% dos empregos vão desaparecer nos próximos 25 anos. Então, do mesmo jeito que a Tesla veio ali e roubou um grande pedaço de mercado, pode ser que alguns mercados eles desapareçam, né? Então, tem tipos de emprego hoje em dia que existiam antigamente que não existem mais. Então, estou colocando aqui uma foto, por exemplo, de ciência de dados, inteligência artificial, que é algo que tem crescido bastante. Então, pense já no futuro, né? Como aplicar, o que está acontecendo no futuro e se planeje para o futuro. E não pare de se atualizar, né? Uma coisa que é um diferencial muito grande é realmente assim, você pode pensar assim, pô, agora eu terminei a faculdade e acabou. Não, você termina a faculdade, você sempre tem mais para aprender. Sempre tem mais para aprender. Então, toda vez que eu vejo a possibilidade, e para mim é um prazer grande, quando eu faço os cursos, eu realmente faço para ensinar para vocês, mas eu faço para eu aprender também. Então, eu só vou ficar satisfeito ali se eu estiver também ganhando algo com aquilo ali, em termos de aprendizado. Então, é importante você estar sempre tentando melhorar, né? Então, ao longo da carreira, tanto no dia a dia do trabalho, lá, tá tentando entender tudo ao máximo, e não ser somente aplicar aquilo que te pedem, mas ir além daquilo ali, entender a fundo e propor novas ideias, né? E também pensar o que pode acontecer no futuro, que a gente já vê o que está acontecendo, né? Então, é bem possível que tudo isso que a gente está falando, por exemplo, a utilização de inteligência artificial, é algo muito similar aí com o método semi-empírico, né? Você tem muitos dados e você faz correlações entre os dados, né? Eu estou falando, na verdade, isso aí seria mais na parte de banco de dados, né? Então, esse tipo de metodologia, ele pode ser aplicado, inclusive, para a aeronáutica também, né? E aqui, por fim, né, você sabe, eu participo lá do portal da Engenharia Aeronáutica, então a gente tem bastante coisa lá para vocês, bastante material, utilizem os materiais. Tem um curso que a gente está abrindo agora, novamente, estão abertas as turmas, que é o curso de Fundamentos de Engenharia Aeronáutica do Rogério, foi meu professor na FMG, mais de 30 anos, e o Rogério, ele gravou um curso que, segundo ele, é o curso que ele realmente gostaria de dar. Ele gravou um curso no Hangar sobre introdução para engenharia, introdução na engenharia aeronáutica, né, Fundamentos de Engenharia Aeronáutica,
E é um curso sensacional. Eu assisti esse curso inteiro e aprendi bastante com o curso. Então, o Rogério tem um conhecimento realmente assim, é fora do normal, e o curso foi todo gravado em hangar, mostrando partes de aeronave. Então, não é um curso que ele vai passar pelo livro, é um curso que você vai ver realmente as partes do avião. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é o melhor curso para aeronáutica. E muita gente acha assim, pô, mas eu já estou no aerodesign, eu já conheço tudo de avião, eu já sei o que é aero. Mas quando você para ver todo o campo da aeronave, eu tenho certeza que você não faz ideia de tudo aquilo que você ainda tem para aprender. Então, apesar de ser um curso de fundamentos, é um curso muito relevante, tá? Então, lá no site a gente tem diversos posts, eu falei de alguns posts que estão por lá, né? Esse post aqui do Alexandre Pequeno é sensacional, tá? Vocês também não olharam, tem inclusive scripts de otimização e etc, e tem muito mais lá. No YouTube a gente tem os cursos gratuitos, que já falamos, e a gente tem tentado alimentar o YouTube aí com bastante material, então utilizem esse material, que ele realmente está lá para vocês, né? E aí, desse ano, né, a gente já falou dos 6 cursos aí, inclusive a gente vai sortear para quem mandar um e-mail aí, tá chegando a hora final de mandar um e-mail lá pro portal. A gente vai ter o lançamento aí do curso de mecânica de voo, com esse modelo de 6 graus de liberdade do NASA CRM, que nós desenvolvemos. Vamos ter o lançamento do curso de CFD em breve também. E esse curso que eu estou trabalhando aqui, já passei da metade desse curso aí, que foi o curso de aerodinâmica laterodirecional. E muitas vezes a gente fala assim, pô, mas aerodinâmica laterodirecional, mais importante é a longitudinal. E é exatamente nessa hora que você se diferencia, né? É alguém que passa a entender o todo, né? E o laterodirecional, ele, na prática, ele é mais complexo que o longitudinal, né? Então, é na hora que você passa a entender todos os graus de liberdade da aerodinâmica, né? Que passa a ser um diferencial, né? E realmente tem uma carência de entendimento na aerodinâmica laterodirecional, então, até por isso que não só para desenvolver um modelo, é um curso que realmente foi o melhor curso que eu já preparei, assim. Está muito completo, muito interessante, sempre aplicando metodologia empírica e numérica, explicando os efeitos com várias figuras. Certeza que vocês vão gostar bastante, vão se surpreender como que a aerodinâmica laterodirecional ela é interessante. E aí, com isso, eu encerro aqui a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que fiquei razoavelmente aí dentro do tempo aí, Maria, e ficou aberto a perguntas aí. A gente tem uma primeira pergunta aqui, do Lucas Nascimento Santana. Boa noite, Sr. Billy. O modelo NASA CRM parece ter o enfoque em números de MAC relativamente elevados. Você poderia sugerir algum banco de dados semelhante, porém para baixos números de MAC? Obrigada. Pô, Lucas, essa pergunta ela foi muito interessante. Inclusive, na reunião que eu tive com a Maria, eu conversei, a gente teve uma reunião preliminar antes da live aqui, a gente conversou sobre isso, né? Olha, o que você vai conseguir diretamente são dados da ANACA de aeronaves antigas, como eu já falei ali do P-51, por exemplo, né? Então, aquela Polar que eu mostrei lá atrás são dados de ensaio em voo do P-51 e também tem dados de túnel. Então, usualmente, se você procurar coisas da ANACA, de aeronaves subsônicas, vai aparecer muita coisa. Tá? Então, teria que procurar com detalhe. O que eu pensei ali sobre o aerodesign, e que até pensando nessa ideia do NASA CRM, seria muito interessante se alguma equipe que tem disponibilidade de fazer um ensaio em túnel de vento como aeronave e liberar a geometria e os resultados de túnel de vento para todo mundo, para que as outras equipes também tenham acesso. Então, acho que essa parceria entre equipes, né, como você vê, a NASA ela está distribuindo aquele resultado para todo mundo. E alguém fazer esse ensaio, né, primeiro que é um trabalho super interessante, seja ensaio de perfil, seja ensaio de aeronave, e divulgar e compartilhar os dados. Existe, sim, uma carência de dados, tá? Isso que você está falando, os fabricantes não divulgam os dados, e é por isso que a NASA criou aquela aeronave. Mas os trabalhos da ANAC, por isso que a gente precisa ir em aeronaves antigas, aí sim eles vão estar abertos, tá? Tem vários dados. Todas essas metodologias empíricas, elas vieram de dados de túnel de vento. Então, os dados estão disponíveis. Procura a NACA, ensaio em túnel de vento de aeronave, que vão aparecer vários resultados, sim. Nós temos mais uma pergunta. Ela foi feita pela Carolina Caldeira. A parte do registro de aeronaves é feito onde?
registro de aeronaves. O registro de aeronave, ele é responsabilidade do país, né? O registro, assim, o prefixo da aeronave. A certificação de aeronave, também o país tem que aceitar, né? Eu fico um pouco em dúvida se o registro, ele é controlado aqui, no caso, pela própria ANAC, né? A ANAC controla o registro de aeronaves e cada país controla o seu registro. A certificação, existe um órgão que é mundial, né? Que é ICAO, e a ICAO, ela trata de deixar com que os órgãos de cada país tenham um certo alinhamento. Não quer dizer que é tudo igual em todos os países, ainda assim é diferente, cada país cuida disso. Mas existe um certo alinhamento que a ICAO, ela cuida disso. Nós temos uma terceira pergunta do Henrique Girardi. É mal visto pela comissão da SAI utilizar um método semi-empírico com um alto fator de correção para justificar decisões de nível detalhado, dada a impossibilidade de testes no contexto da Covid? Deixa eu tentar entender. Método semi-empírico com alto fator de correção. Olha, realmente a Covid, agora eu acho que eu estou conseguindo entender a sua pergunta. Você não está conseguindo nem voar a aeronave, né? Olha, eu acredito assim, desde que a correção ela tenha um embasamento, você consiga justificar ela, né? Ou entender, ou imaginar de onde que as diferenças estão vindo, eu não vejo problema. O que é muito importante, assim, quando você vai aplicar, seja lá qual for a metodologia, vai colocar no relatório, é que você entenda aquilo que você está fazendo. Então, se você está aplicando uma correção sem entender por que existe aquele grande desvio, aí pode não ser tão legal, né? Se você entender quais são as possíveis causas daquele desvio, aí eu não vejo problema também de aplicar uma correção. Então, como a gente falou, as metodologias, né, semi-empíricas, elas realmente são baseadas nisso, né? E sim, se você tiver dados para efetuar essa correção, não tem problema, né? Rodrigo, eu acho que já foram todas as perguntas, nós tínhamos só essas 3. Nós, da Dragão Branco Aerodesign, queríamos agradecer pela presença na palestra, pelo tempo disponibilizado, pelo conteúdo incrível que você trouxe para a gente, divulgou um pouco mais desse conhecimento. E eu acho que por hoje é isso. Pô, legal. Agradeço aí pelo convite, espero que tenham gostado, né? E desejo boa sorte aí para todas as equipes de aerodesign, né? E como eu disse, o aerodesign, o importante ali não vai ser o resultado final da competição. O importante é tudo aquilo que vocês vão aprender na participação da competição. Então, sempre busquem aí esse entendimento, entender direito exatamente o que vocês estão fazendo, para que vocês estão fazendo aquilo, né? E entender que isso é um exercício para aumentar o seu conhecimento. Então, o resultado da competição não é tão importante assim. O que é mais importante realmente é que vocês melhorem a sua formação, né? Eu também gostaria de agradecer, Sr. Billy, pelo seu tempo que você deu aí para a gente. Foi de grande aprendizado a palestra, então muito obrigada. Obrigado. Aqui só apareceu um monte de pergunta aqui, que é da Carolina Caldeira. Ela pergunta o que é CFD? CFD, em português, seria aerodinâmica computacional. Tá? Então, ela é uma maneira de elementos ou volumes finitos, né, em que você divide o espaço em diversos pedaços, como é feito em análises estruturais também, né, com elementos finitos, e aí você calcula ali para aquele espaço quais são as propriedades do escoamento, né? Então, CFD teria uma dificuldade aí, talvez, entre definir se linha sustentadora seria CFD, Vortex Lat seria CFD. Eu acredito que sim, tá? Porque todos eles já estão tratando, sim, de um cálculo computacional da aerodinâmica. Então, é isso que é CFD, né? O cálculo computacional do escoamento aerodinâmico. Beleza, então, muito obrigado aí, Rodrigo Sorbili, por estar presente com a gente, né, por ter feito essa palestra também impressionante, incrível sobre aerodinâmica. Apesar de eu não ter contato com aerodinâmica, eu consegui aprender um pouquinho, né, sobre essa área que
para mim é uma incógnita enorme, mas já deu para iluminar um pouquinho esse caminho. E então, acho que a gente não tem mais pergunta, então acho que nós podemos encerrar aqui a palestra do Rodrigo e daqui a 5 minutos a gente volta com a próxima palestra, que vai ser a do Murilo Galani, falando sobre a eletrificação da aeronáutica e o demonstrador elétrico. Então, mais alguém gostaria de dizer últimas palavras? Não, isso parece que alguém vai morrer, né? Alguém queria falar mais algo? Eu só vi que alguém perguntou aqui o meu TCC. O meu TCC eu coloquei no Google Drive, que o Vinícius mandou o link aqui no chat. Tá, se eu não vou conseguir copiar e colar aqui agora, mas ele tá nesse Google Drive aqui. Se você puder mandar de novo aí no chat, ô Vinícius. A gente manda sim. A gente manda de novo. Beleza. Mas acho que é isso então, pessoal. Então, daqui a 5 minutinhos de pausa, a gente volta com a nossa próxima palestra. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite a todos e até logo.
Obrigada.